Qual foi a coisa mais assustadora, bizarra ou estranha que você já viu na casa dos seus avós? Essa foi a pergunta que fizeram em um grupo de relatos sobrenaturais. E essas aqui foram algumas das respostas. Quando meu pai expulsou eu e minha mãe de casa para viver com a amante, nós tivemos que nos mudar para a casa do meu avô. Minha mãe não queria ir para lá de jeito nenhum, mas não tinha outra alternativa. O problema é que meu avô mexia com magia negra e minha mãe tinha muito medo. Lá, minha mãe e eu dormíamos no mesmo quarto, na mesma cama. E uma noite, de madrugada, eu acordei porque estava com muito frio. Nesse momento, vi um bode preto andando em volta da nossa cama. Eu não consegui nem mesmo gritar e naquela noite não preguei o olho. Felizmente, só ficamos morando lá mais 2 meses, quando uma tia da minha mãe resolveu nos dar abrigo. Uma tarde, eu estava na casa da minha avó, onde sempre ficava até meus pais chegarem do trabalho. Eu estava no sofá assistindo uma novela do SBT, quando de repente comecei a ouvir minha avó rezando. Ela rezava, mas não era em português, era uma língua que eu não entendia. O problema é que a minha avó não estava em casa. Ela tinha ido no centro até uma lotérica para pagar umas contas. Nessa hora, eu gelei, desliguei a televisão e fiquei o resto da tarde sentada na varanda da frente. Quando meus pais e minha avó chegaram, eu contei para eles o que tinha acontecido, mas só a minha avó acreditou. Acho que ela já tinha ouvido isso antes também. Quando meu avô passou por uma cirurgia, nós que éramos netos nos revezávamos para passar o dia e dormir lá com ele para ajudá-lo no que ele precisasse. Na noite em que foi a minha vez de dormir na casa dele, acordei de madrugada com barulhos dele chorando e pedindo minha ajuda. A voz do meu avô vinha da sala. Preocupado, eu me levantei para ir até lá. Só que quando estava saindo do quarto, alguém agarrou meu braço e me puxou para o quarto do lado. Era o meu avô. Ele estava tremendo e muito assustado. Então olhou para mim e disse: "Aquilo não sou eu." Ficamos lá no quarto trancados, quase a madrugada toda, ouvindo essa voz. E só quando o dia estava prestes a amanhecer é que tudo isso parou. Até hoje não sabemos o que foi aquilo. Essa é uma das primeiras memórias que eu tenho. Eu devia ter por volta dos 4 anos. Eu estava sentado no tapete da sala da casa dos meus avós, brincando com alguns bloquinhos, quando de repente meu avô apareceu na janela da sala e começou a bater nela pedindo para eu abrir a porta. Eu me lembro que eu me levantei e caminhei até a porta para destrancar e abrir. Nessa hora, minha mãe apareceu e me pegou no colo. Acontece que meu avô tinha falecido, sido velado e enterrado cerca de 5 dias antes. Do que aconteceu depois disso, eu só consigo me lembrar de todos os familiares que estavam lá na casa, reunidos na cozinha, rezando a noite toda. Sempre que toco nesse assunto com algum dos familiares que estavam presentes nessa noite, eles nunca falam a respeito. Sempre desviam o assunto ou dizem que não é bom ficar falando nessas coisas. Acho que eu nunca vou saber o que realmente aconteceu. Só o que tenho certeza é que aquilo que apareceu na janela não era meu avô.